Senhor para você que está aqui comigo e para você que está me ouvindo agora pela internet. Antes de qualquer coisa, não sai desse vídeo agora. Eu não sei quem você é, eu não sei de onde você está assistindo, mas Deus sabe. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem algo acontecendo dentro de você que ninguém está vendo. Você está vivendo sua rotina, falando com as pessoas, cumprindo suas obrigações, mas por dentro você está cansado, cansado de tentar e não ver resultado, cansado de lutar sozinho, cansado de ser forte o tempo todo. Tem gente aqui que já chorou essa semana. Tem gente aqui que chorou hoje. Chorou no banho, chorou no travesseiro, chorou em silêncio e ninguém percebeu, mas Deus viu. Ele viu quando você tentou sorrir. Ele viu quando você disse: tá tudo bem, sabendo que não estava. E Ele manda te dizer hoje: eu vi tudo, Eu vi sua dor, eu vi sua luta, eu vi sua vontade de desistir. e é por isso que você está aqui agora, porque Deus não te abandonou. Mas eu preciso te perguntar algo: você ainda tem fé? Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender nada, se você ainda tem, mesmo que seja pouca, escreve aqui: eu ainda tenho fé. Escreve com coragem, escreve com sinceridade, porque essa palavra é para quem ainda está lutando, mesmo quebrado. Eu preciso abrir algo com você agora. E talvez eu nunca tenha falado disso com tanta profundidade assim, porque isso que você está ouvindo não é algo bonito, não é algo fácil, é algo real. Houve um tempo na minha vida que eu comecei a me perder, e não foi de repente, foi aos poucos. Uma decepção aqui, uma frustração ali, uma porta que se fechou, uma oração que parecia não ser respondida. E no começo eu ainda tinha forças, eu dizia para mim mesma: Vai passar. Deus está no controle. Mas o tempo foi passando e as coisas não melhoravam, pelo contrário, parecia que piorava. E foi aí que começou algo perigoso. Eu comecei a me calar, eu parei de falar o que eu sentia, eu parei de pedir ajuda e comecei a carregar tudo sozinha. E quando você começa a carregar tudo sozinho, a alma começa a cansar, a mente começa a confundir, o coração começa a endurecer. E eu fui me afastando, não das pessoas, mas de mim mesma. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu sentia, só sabia que doía. Teve noites que eu deitei e fiquei olhando para o teto, sem conseguir dormir, pensando, pensando, pensando.
E quanto mais eu pensava, mais eu afundava. Teve dias que eu levantei da cama sem vontade de viver. Não era falta de Deus, era excesso de dor. E o pior momento foi quando eu comecei a duvidar, não de Deus, mas de mim. Eu comecei a pensar: será que eu sou o problema? Será que eu não sou suficiente? Será que Deus se esqueceu de mim? E essas perguntas começaram a me consumir, porque quando a mente se enche de dúvida, a fé começa a enfraquecer. E teve um dia que eu simplesmente não consegui mais. Eu sentei e chorei, mas não foi um choro comum. Foi um choro de exaustão, de quem já tentou de tudo e não vê saída. Eu não falava nada, eu só chorava, porque não tinha mais palavras. E talvez tenha alguém me ouvindo agora que está exatamente assim. Você não sabe nem o que dizer mais, você só sente. Se isso é você, escreve aqui: eu estou assim. Porque você precisa entender uma coisa: você não está sozinho. E naquele momento eu achei que era o fundo do poço, mas na verdade era um lugar onde Deus ia começar a agir. E quando você começa a carregar tudo sozinho, a alma começa a cansar, a mente começa a confundir, o coração começa a endurecer. E eu fui me afastando, não das pessoas, mas de mim mesma. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu sentia, só sabia que doía. Teve noites que eu deitei e fiquei olhando para o teto, sem conseguir dormir, pensando. E quanto mais eu pensava, mais eu afundava. Teve dias que eu levantei da cama sem vontade de viver. Não era falta de Deus, era excesso de dor. E o pior momento foi quando eu comecei a duvidar, não de Deus, mas de mim. Eu comecei a pensar: será que eu sou o problema? Será que eu não sou suficiente? Será que Deus se esqueceu de mim? E essas perguntas começaram a me consumir, porque quando a mente se enche de dúvida, a fé começa a enfraquecer. E teve um dia que eu simplesmente não consegui mais. Eu sentei e chorei, mas não foi um choro comum. Foi um choro de exaustão, de quem já tentou de tudo e não vê saída. Eu não falava nada, eu só chorava, porque não tinha mais palavras. E talvez tem alguém me ouvindo agora que está exatamente assim. Você não? E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso que está acontecendo com alguém agora. E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso que está acontecendo com alguém agora. E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso que está acontecendo com alguém agora. E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso
está acontecendo com alguém agora. E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso que está acontecendo com alguém agora. E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, que algo começou a mudar. Não fora, mas dentro. E é exatamente isso que está acontecendo com alguém agora. E foi ali, no meio da dor, no meio do silêncio, no meio do cansaço, eu comecei a me calar. Eu parei de falar o que eu sentia. Eu parei de pedir ajuda e comecei a carregar tudo sozinho. E quando você começa a carregar tudo sozinho, a alma começa a cansar, a mente começa a confundir, o coração começa a endurecer. E eu fui me afastando, não das pessoas, mas de mim mesma. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais o que eu sentia. Só sabia que doía. Teve noites que eu deitei e fiquei olhando para o teto, sem conseguir dormir, pensando. E quanto mais eu pensava, mais eu afundava. Teve dias que eu levantei da cama sem vontade de viver. Não era falta de Deus, era excesso de dor. E o pior momento foi quando eu comecei a duvidar, não de Deus, mas de mim. Eu comecei a pensar: será que eu sou o problema? Será que eu não sou suficiente? Será que Deus se esqueceu de mim? E essas perguntas começaram a me consumir, porque quando a mente se enche de dúvida, a fé começa a enfraquecer. E teve um dia que eu simplesmente não consegui mais. Eu sentei e chorei, mas não foi um choro comum. Foi um choro de exaustão, de quem já tentou de tudo e não vê saída. Que eu não falava nada, eu só chorava, porque não tinha mais palavras. E talvez tenha alguém me ouvindo agora que está exatamente assim. Você não? Eu sinto algo muito forte aqui agora. E eu sei que não é só aqui dentro dessa igreja. Tem gente sendo tocada aí do outro lado também. Você que está me ouvindo agora pela internet, isso não é só um vídeo, isso é encontro. Deus te encontrou hoje, no meio da sua dor, no meio da sua confusão, no meio do seu cansaço. E Ele manda te dizer: eu não desisti de você. Talvez muita gente desistiu, talvez pessoas se afastaram, talvez você mesmo pensou em parar, mas Deus não. Você está cansado, cansado de tentar e não ver resultado, cansado de lutar sozinho, cansado de lutar sozinho, cansado de ser forte o tempo todo. Tem gente aqui que já chorou essa semana. Tem gente aqui que chorou hoje. Chorou no banho, chorou no travesseiro, chorou em silêncio, e ninguém percebeu, mas Deus viu. Ele viu quando você tentou sorrir. Ele viu quando você disse: tá tudo bem, sabendo que não estava. E Ele manda te dizer hoje: eu vi tudo. Eu vi sua dor, eu vi sua luta, eu vi sua vontade de desistir. E é por isso que você está aqui agora, porque Deus não te abandonou. Mas eu preciso te perguntar algo: você ainda tem fé? Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender nada. Se você ainda tem, mesmo que seja pouca, escreve aqui: eu ainda tenho fé. Escreve com coragem, escreve com sinceridade, porque essa palavra é para quem ainda está lutando, mesmo quebrado. Eu preciso abrir algo com você agora. E talvez
eu nunca tenha falado disso com tanta profundidade assim. Porque isso que você está ouvindo não é algo bonito.